E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e estamos na terceira aula de Word. Bom, nesta aula nós iremos ver sobre divisão de texto em colunas. Preparei um textinho para a gente está aplicando esse recurso. Aí vem a primeira pergunta: aonde que é utilizado esse recurso de colunas? É muito usado, por exemplo, em jornais, principalmente naquela página de classificados, onde tem aquelas várias tirinhas, né, sobre as vagas de emprego. Então você vê esse recurso lá, tá? O objetivo da divisão de colunas: eu criei para economizar espaço, para ficar um texto mais agradável na leitura, né? Deixar ele mais organizado. Então o objetivo das colunas aí seria basicamente isso. Outros modelos em revistas, você vê essa divisão de colunas, em livros de literatura, em didático também, até em provas, né? Em prova do Enem, né? Eles têm duas colunas, por exemplo, né? E etc. Tá bom? Agora, vou começar a falar então sobre como dividir o texto então, tá? No Word aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer é selecionar o texto para ser dividido em colunas. Só que tem um porém, tem uma observação na hora de selecionar, tá? Vai mudar muito o objetivo de selecionar o texto, tá? Um exemplo, ó. Por exemplo, se eu não selecionar o texto aqui, deixar o curso em qualquer lugar do texto aqui, vir aqui na guia Layout, no grupo Configurar a página em colunas, eu tenho algumas opções de divisão, tá vendo? Eu tenho uma que seria o padrão que está aqui, 2, 3, esquerda, direita. Então, se eu marcar a opção 2, ele fez a divisão, só que o que aconteceu? Ó, ele pegou a primeira coluna, até o título foi junto, tá vendo? Ele fez aqui a divisão. O que o Word entendeu? Ele falou: vou colocar o texto até o final da folha, e o que sobrar eu jogo no outro lado, né, da página, outra coluna, tá vendo? Então tem essa questão. Então, mas e se eu quiser dividir meu texto, deixar duas colunas iguais? Então a questão para dividir em duas colunas mais ou menos do mesmo tamanho vai depender da seleção, ó. Então, na hora que você for selecionar, você vem com o cursor no começo do texto, clique sobre a raça, vai até o final, né? Aí beleza, selecionei tudo. Observe que é o seguinte: a minha seleção ficou tipo uma sobra, tá vendo? Uma sobrinha aqui de espaço. Então essa sobra, se eu vir aqui e mandar dividir de novo, olha o que vai acontecer agora, dessa vez, ó. Observe que o meu título ficou quietinho aqui, só que o meu texto, o que ele fez? Hoje entendeu que eu quero colocar a primeira coluna até o final da folha e o restante na outra coluna, tá vendo? Agora, se eu selecionar e remover a seleção, tá? Eu posso, se você tiver um domínio bem do mouse aí, tranquilo, seleciona e vem rente ao ponto final, tá? Ou aquela dica, né, das aulas anteriores que você com a tecla de atalho de seleção, né, que é a dica de seleção. Você segura a tecla Shift e volta com a setinha, né, a setinha para a esquerda do teclado, ó, vendo? Até ficar rente ao ponto final. É uma outra dica também, tá bom? Então selecionou o seu texto a conta, isso vai determinar a questão da divisão certinha ou não. Você vem na guia Layout, configurar a página, colunas, e marca a opção 2. A gente observa que a divisão foi feita de maneira igual, tá vendo? De maneira simétrica, né? Certinho, tá vendo? Ou o mais próximo possível aí. Bacana? Bom, essa é a divisão de maneira simples. Você determina o que o Word faz como padrão, né? Tem outros padrões também, ó, 3 colunas, você pode estar marcando para estar vendo como é que fica. Tem a questão de esquerda, a questão de direita, tá? Esse formato, por exemplo, de direita e esquerda, eu já vi muito em livro didático. Eles colocam, por exemplo, a coluna maior, o conteúdo em si, principalmente livro de história, a coluna maior, e do lado, por exemplo, direito, eles colocam uma coluna menor com tipo observações, lembretes ou algumas perguntas, entendeu, sobre o conteúdo.
tá? Então é bem bacana para quem for montar algum material também para estudo, uma coisa assim. É um formato que dá para usar, tá bom? Mas o que eu quero explicar aqui é o seguinte, ó, deixa eu voltar um pouco como ele estava aqui, ó. Voltar ali assim. Selecionei ele e tem a parte também de uma maneira mais avançada. Se você quer editar mais detalhes da divisão de colunas, como é que eu faria isso? Ó? Como é que a gente faz, né? Vou vir aqui em colunas e marco a opção mais colunas. Aí vai abrir uma janelinha pra gente com mais opções. Aqui, ó, para definir, por exemplo, ó, tem aqui as configurações de 1, 2, 3, né? Mesmo esquema. Posso marcar aqui. Na que eu marco a opção, tem um campo de visualização. Já te mostra como vai ficar o documento, tá vendo? Você tem uma noção de como está ficando. Ah, mas se professor, se eu quiser colocar 4 colunas, ele não tem. Não precisa de preocupar. Ó. Em número de colunas, você tem o campo para digitar ou clicar na setinha. Você pode clicar na setinha, tá vendo? Você pode também digitar sem problema, que ele vai estar atualizando para você, tá bom? Vou colocar aqui 4 colunas, tá vendo? Então você vai na setinha e ele atualiza já para você aqui, tá vendo? Se você der OK, começa a digitar aqui 5, aí na hora que você der OK ele te mostra como fica, tá? Então tá lá. 4 é um exemplo, né? Ficou divididinho, beleza. Vou botar para adultos aqui para explicar. Outra questão que a gente pode fazer também é colocar linha entre colunas. Às vezes o cara quer economizar espaço na folha e coloca lá 2 colunas e deixa elas bem próximas, e para leitura isso fica meio confuso. Aí tenta, se eu pudesse colocar uma linha dividindo para ficar fácil para o leitor, é uma dica também. Então vocês podem vir aqui e marcar a opção linha entre colunas. Aí observa aqui, ele já vai criar esse link no meio dividindo as duas. Beleza? É uma opção. Outra definição que a gente tem também, né, é a distância, né, entre as colunas. Vou dar um OK só você ver como está ficando. Ó. Ele dividiu o texto, né, e colocou uma linha aqui no meio. Essa distância aqui entre as duas colunas é possível personalizar também, né, naquela configuração que eu mostrei para vocês. Eu vou voltar lá para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, em largura e espaçamento, você tem essa opção de fazer esse ajuste, né? A largura seria a largura da coluna em si, o espaçamento seria a distância entre elas. Então, querendo ou não, se eu ajustar um, vai interferir no outro, não tem como, né? Se eu aumentar, por exemplo, aqui, ó, aumentar a distância da largura da coluna, observe que fechou, zerou o espaçamento. E se eu diminuir a largura, automaticamente o espaçamento também aumentou, e vice-versa. Aumenta o espaçamento, diminui a coluna, e se eu reduzir o espaçamento, ele também ele interfere na largura aí, tá bom? Bom, uma pergunta: é possível você colocar uma coluna mais larga que a outra? Sim, é possível. Como é que a gente faz isso? Ó? Observe que tem uma opção aqui que ela não está habilitada, tá vendo? Não tem como a gente editar ela. Se você desmarcar essa caixinha aqui, por exemplo, observa que ela ficou editável, é como você vir aqui alterar, tá? Então, se eu vir aqui agora, ó, aumentar, por exemplo, aqui o tamanho da largura desse daqui, ó, observa que na visualização, ó, mudou, tá vendo? A direita ficou menor que a esquerda, tá bom? Você pode aumentar o espaçamento e fica a gosto de vocês aí, tá bom? Outra dica, é basicamente a mesma função que da esquerda e direita, né? Você não tem esse trabalho todo de ficar ajustando, a não ser que você queira uma instância específica, aí você pode estar fazendo isso, tá bom? Bom, a última opção que eu vou falar sobre as colunas é a função aqui aplicar a, tá? Nós temos 3 tipos: no texto selecionado, nas seções selecionadas e no documento inteiro. No texto selecionado seria o seguinte: quando você novamente seleciona o seu texto. Um exemplo, tem um documento lá de 100 páginas, eu quero que a primeira página seja colunada o texto, mas o restante não. Aí, então essa função seria interessante. Nas seções selecionadas é o seguinte: a gente vai ver isso mais para frente no curso, tá? Dando uma introduçãozinha sobre seção, seria basicamente divisões entre o seu documento.
Um exemplo bem claro é quando você tem que colocar vamos supor, um trabalho lá das normas da BNT, aí a capa não pode aparecer aqui no número de página. Aí se você apaga o número de página, a capa apaga em tudo. Por quê? Hoje ele trabalha com documento em seções. Então quando você cria um documento, começa a desenvolver tudo mais, ele trabalha com uma seção. Aí se você quer que a capa não vai ter numeração de página, mas o restante vai começar a numerar a partir do número 5, por exemplo. Então se você tira, vamos supor, coloca a capa numa seção do documento e coloca o restante do conteúdo em outra seção, você consegue fazer essas alterações sem interferir na outra seção. Então seção seria divisões dentro do seu documento, tá bom? Bom, falando da último recurso aqui, da divisão de colunas, né? O documento inteiro seria o seguinte: eu quero aplicar a divisão de colunas no documento inteiro, em todas as páginas. Aí seria essa opção, tá bom? Então é isso que interfere aí na hora de dividir também, tá? Então se você selecionar e quiser fazer uma página onde fez aqui agora, né? Pegou aqui, selecionou, ajustou bonitinho a seleção, né, para não ficar desproporcional, aí você marca a opção no texto selecionado, tá bom? Então deixa como está mesmo, deixa no texto selecionado para fazer a opção e dando OK, o texto vai configurar de acordo com o que você colocou lá como as configurações, beleza? Bom, sobre a divisão de colunas, né, seria isso, tá? Peço para vocês estarem treinando, tá bom? Pega um texto na internet ou digita um textinho, tá? Pratica, porque só treinando vocês vão estar aprendendo aí o conteúdo, tá bom? Bom, se vocês tiverem gostado da aula, pessoal, então marca lá o gostei para estar ajudando o canal, beleza? Divulguem entre seus amigos, entendeu? Fala, tem um curso bacana no YouTube ensinando Word. Lembrando que essa é a primeira matéria, né? Primeiro programa que a gente vai estar vendo no canal. Vai ser lançado no futuro próximo em mais softwares também, tá? A ideia é passar um curso, né, bem objetivo, né, e bem explicado também sobre todas as matérias que eu for aplicar no curso, tá? O objetivo é, a princípio, estar fazendo, né, um curso de Word, PowerPoint e Excel, tá? E dependendo aí do decorrer também, vou estar colocando, né, softwares para web e aí vai, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Continua apoiando a gente aí e até mais.